Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo anunciou seu novo treinador. Trata-se do técnico de 42 anos, Daniel Paulista. Ele é o sucessor de Rodrigo Santana. Então, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho mais do novo comandante e também fazer uma análise, um resumo de como foi o trabalho de Rodrigo Santana à frente do Leão. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conheçam o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa chegada de Daniel Paulista ao Leão Azul de Antônio Baena. Como eu disse na introdução, 42 anos, é o novo técnico do Clube do Remo. Ele estava sem clube desde o último clube que dirigiu, que foi a equipe do CRB. Antes de entrar direto no Daniel Paulista, antes da gente apresentá-lo e falar um pouquinho das características dele, é interessante a gente falar também do Rodrigo Santana, né? Porque a gente não pode terminar esse ciclo Rodrigo Santana sem um final, realmente, sem uma análise final. Rodrigo Santana, ao meu ver, teve um desempenho bom, de maneira geral, ao Remo. Chegou no Clube do Remo na metade da temporada passada, num cenário difícil. Foi o terceiro treinador da temporada, não vamos esquecer isso. Começou com Catalá, depois passou pelo paraguaio Gustavo Morínigo e agora, por último, Rodrigo Santana. Ele pega o Clube do Remo numa situação complicada, que muitos estavam falando que o Remo ia brigar para não ser rebaixado da Série D. Consegue a classificação no G8 e consegue depois o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, que esse sempre foi o grande objetivo do Remo na temporada passada. Por mais que muitas vezes o planejamento não foi o ideal, mas esse é um grande objetivo do Remo na temporada passada, ter conquistado esse acesso à segunda divisão nacional. Então, ele conseguiu. Esse ano as coisas não andaram como deveria ter andado, o Clube do Remo não mostrava uma evolução. Aqui no canal não falo se tem que ser demitido ou não, eu só analiso o cenário, e agora a gente analisa esse cenário da demissão. Justificável sim a saída dele, obviamente, mas de maneira geral, uma maneira positiva. Tem que ver quantos dos jogadores desse elenco ele indicou, porque parece, ou pelo menos a gente acredita lá de fora, que o treinador indica todos os jogadores. Mas, por exemplo, o Márcio Fernandes saiu do rival, o Márcio Fernandes falou que 10 jogadores foram contratados pelo Paysandu, ele indicou apenas um. Ou seja, será que aconteceu o mesmo com o Rodrigo Santana? Não sabemos. Mas o Rodrigo Santana indicando ou não jogadores, com jogadores do atual elenco, que é lógico que precisa de melhorias, tá? O Clube do Remo precisa de reforços para essa Série B, e quando a gente tratar do Daniel Paulista, a gente tem que falar também disso. O Clube do Remo não conseguiu evoluir. Eliminado na Copa Verde por São Raimundo de Roraima, eliminado na Copa do Brasil em casa pelo Criciúma. O Campeonato Paraense fez uma boa campanha, mas o Campeonato Paraense, né, é um outro parâmetro. Quando pegou um time melhor, mais qualificado, que é o único time mais qualificado além do Clube do Remo, é o Paysandu, o rival, ficou no empate em 1-1. Mas Rodrigo Santana se despede, página virada, e agora vamos tratar do Daniel Paulista. Daniel Paulista estava no CRB, como eu disse, treinou o CRB por cerca de 3 temporadas, deixou o CRB depois de uma sequência grande sem vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele saiu e quem entrou no lugar dele foi o Hélio dos Anjos. Ele deixou a equipe na beira da zona de rebaixamento, mas antes ele conseguiu desempenhar um bom trabalho no CRB. No próprio CRB, na temporada passada, ele foi campeão alagoano, ele tem 3 títulos estaduais, campeão alagoano em 2024 pelo CRB, campeão sergipano com Confiança em 2020 e em 2017 campeão pernambucano com o Sport Recife, ou seja, tem 3 títulos da sua carreira como treinador. E aqui eu não vou falar se foi uma boa escolha ou uma má escolha, a gente só está analisando os fatos e também falar das características dele. Isso aí fica a critério de vocês que quiserem comentar se gostaram ou não gostaram. Vamos falar apenas fatos e características. Então, é um treinador que tem 3 títulos estaduais na carreira. De maneira geral, assim como o Rodrigo Santana fez um bom trabalho no Clube do Remo e depois caiu, ele também já fez um bom trabalho no CRB, mas a parte final não foi muito legal. O clube, realmente, o time não estava conseguindo jogar. É um treinador que ele deve abdicar da questão, acabar com essa questão de 3 zagueiros, embora ele goste de fazer saída de 3, mas uma coisa é jogar
com 3 zagueiros, outra coisa é fazer saída de 3. Saída de 3 significa que são 3 homens dando opções para fazer a primeira saída, iniciar a transição ofensiva. Pode ser 2 zagueiros, um lateral, 2 zagueiros e um volante. Então, enfim, é saída com 3 homens. Ele gosta muito de começar as suas jogadas fazendo desde o início, ou seja, trabalhar o seu time desde o início de campo. Aí que entra a questão de qualidade do elenco, né? Porque o Remo consegue hoje, com os jogadores que tem, fazer essa transição, esse início de transição ofensiva com qualidade, com saída 3. Rodrigo Santana colocava muito Sábio como zagueiro para ter um pouco melhor de qualidade na saída pelo lado esquerdo. Então ele jogava como zagueiro para ter essa saída. Agora, jogando num 4-3-3, por exemplo, que pode ser uma formação tática possível o Daniel Paulista colocar à frente do Clube do Remo, não vai ter o Sábio mais como zagueiro, né? Então vai jogar realmente com os 2 zagueiros. E eles vão ter essa condição. O primeiro volante vai ser quem? O Denner. O Denner já mostrou para fazer saída de 3, não tem tanta qualidade assim, né? Até o último jogo dele contra o Criciúma na Copa do Brasil foi bem mal, foi substituído ainda no primeiro tempo com 33 minutos. O Jadson pode ser jogador? Acho que já pode, né? O Jadson já pode ser jogador, só que aí vai perder um pouco mais de espaço e de qualidade um pouco mais na frente. Ou seja, o treinador gosta de fazer essa saída 3 para começar desde a parte defensiva, essa análise, né, esse início de transição, desde o seu campo mesmo, mas tem que ter realmente jogadores de qualidade. É um treinador que ele gosta de jogar nas extremidades também, ou seja, é um jogador que busca muitas jogadas pela linha de fundo, jogadas em velocidade. O Clube do Remo tem jogadores com essas características de velocidade. Eu nem estou falando de desempenho, tá? Estou falando de características. Então tem esses jogadores de características. É um treinador que deve povoar mais o meio campo, isso eu acho que vai ser interessante. Isso para mim eu acho que foi o grande erro do Rodrigo Santana nesse semestre, foi ele colocar menos jogadores no meio campo, né? Lembrando que o Remo tem esse problema de armação de jogadas. O Remo não tem um meio armador, e já chegamos em março, já falei muito aqui no canal a respeito disso. Então é um problema que o clube do Remo tem, mas o Daniel Paulista é um treinador que tende a fazer saída 3, jogar com extremidades, ou seja, jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo e povoar um pouco mais o meio campo, que para mim, como eu disse, foi um dos grandes erros do Rodrigo Santana. Ele vai precisar de tempo, obviamente, né? O Campeonato Paraense ainda tá parado, ele chega aqui, já tá fora da Copa Verde, Copa do Brasil, então por enquanto ele vai poder treinar e começar a dar a sua cara à equipe, só que precisa também de qualidade. E agora, indo em relação aos jogadores, tem alguns jogadores que tem que mostrar realmente a cara e tem que começar a jogar bola, principalmente os renomados. Pedro Rocha, Viseu, vou pegar esses 2 principais, tá? Esses 2. Tem que começar a jogar bola. O Pedro Rocha, como eu fiz a análise aqui no canal, rapidamente, que não é nem um assunto, mas Pedro Rocha está sendo Pedro Rocha dos últimos anos. Aí que entra uma contratação questionável, porque é um jogador que foi reserva do jogou a Série A, mais reserva do Criciúma, é um jogador que não estava rendendo nos últimos anos. Então é uma situação preocupante. Então contratou ele, muito lógico. Tem um nome no futebol brasileiro? Tem, porque jogou no Grêmio, jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro, foi para o futebol russo, futebol europeu, enfim. Mas é um jogador que está em grande declínio técnico e não vem demonstrando muita coisa. E tem o ordenado, que eu creio ordenado, um dos maiores do Clube do Remo. Então realmente tem que mostrar a cara e começar a jogar bola. E entra também a interrogação dessa contratação, né? Por que contratou se o jogador já vinha no declínio técnico ao longo dos últimos anos, sendo que nem é velho. É um jogador de 30 anos, é um jogador jovem ainda. Então assim, é preocupante. Vamos ver se o Daniel Paulista consegue recuperar esse jogador, como consegue recuperar também outros jogadores do Clube do Remo e claro, sempre tentando dar a sua cara à equipe. E vamos ver essa evolução. O Remo precisa de reforço e precisa evoluir. E o Daniel Paulista é o novo treinador do Clube do Remo. Como curiosidade, Daniel Paulista, ele, como jogador, ele jogou no Sport Recife. Quando ele foi vendido para o Bucareste, lá da Romênia, o dinheiro... A diretoria da época do Sport pegou esse dinheiro e comprou o terreno e começou a fazer o centro de treinamento do Leão, lá de Pernambuco. É isso, amigos. Obrigado por escutar esse vídeo, assistirem, deixe seu like, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo.